Olá! Olá, mais um dia! Ou mais um vídeo. Ou mais um vídeo. Bom, hoje a gente vai contar algumas das nossas experiências sobre como gastar menos, como encontrar as coisas baratas nas suas viagens. Esse é um tema muito importante, afinal, geralmente a gente viaja e a gente quer tudo, e geralmente a gente quer tudo no lugar mais caro, possivelmente. E a primeira dica de cara que a gente dá, baseado principalmente nas grandes cidades, é fuja daquilo que está no centro. Ou de tudo que é aquilo que esteja muito fácil aos seus olhos. Onde todo mundo vai. Então a gente vai contar algumas experiências, por exemplo, em Búzios. Se você for nas ruas principais, Jeribá, Rua das Pedras, Manguinhos, Porto da Barra, você vai pagar, obviamente, muito mais caro. Mas às vezes 2, 3 ruas pra frente as coisas começam a melhorar. É verdade isso. E isso não é especial para Búzios, isso acontece em vários lugares, se não todos, acredito que seja assim, né? Quanto mais na principal, mais caro fica. Então nós já comemos muito mais barato em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Búzios... Até em toda a Argentina a gente fazia isso, então... Buenos Aires... Principalmente Buenos Aires a gente conseguiu economizar muito. Buenos Aires a gente teve que andar um pouco mais, né? Foram algumas quadras. Também tamanho daqui. 6 quilômetros. Mas a gente acha. Aí você provavelmente vai se perguntar, mas e a segurança? Olha, baseado na nossa experiência, é um pouco complicado dar essa opinião, mas... A gente tem que enfatizar sempre que tudo que a gente fala não é encontrado no Google, tá? É baseado nas nossas experiências, em tudo que nós vivemos, ou seja, são fatos reais, não é invenção, nem encontrar no Gemini, não. Eu, como carioca, nunca fomos assaltados, mas posso dizer que as pessoas só assaltam quem elas acreditam que tem dinheiro ou tem certeza que tem dinheiro. Como a gente está procurando economizar, é muito difícil. Então eu acho que é muito, pra gente, né, que já saiu do Rio, é muito fácil, é muito simples entrar um pouco mais, até nas comunidades dos bairros inferiores, com uma certa tranquilidade. Então dessas cidades que a gente está falando, a gente entrou várias vezes nos bairros onde as pessoas compram, e ali onde a gente vai encontrar a comida onde o pessoal come, a comida mais barata, as coisas mais acessíveis. Até porque quem tem dinheiro não vai entrar ali, né, para fazer algum tipo de compra, e eles sabem. A gente tem propriedade para falar isso porque a gente é do estado do Rio. Seu Anderson é literalmente do Rio, né? Assim, ali da Muvuca. Então, ele passou a vida inteira até a fase adulta tendo toda essa experiência e vendo de tudo. Então, mais do que eu, ele tem mais propriedade ainda para falar sobre isso. Mas isso não muda o fato de que os lugares são só lugares e pessoas são só pessoas. Aonde quer que você vá, em qualquer lugar do mundo, você só precisa entender aonde está cada tipo de pessoa. E quando você começa a entender isso, as coisas ficam muito mais fáceis. Sim, então, de modo geral, a dica é saia do centro. Você precisa economizar. E eu arrisco a dizer que é mais perigoso do ponto de vista de segurança você está no centro do que estar nos bairros e nas comunidades. Sim. Principalmente no Rio. Principalmente no Rio. A gente tá falando isso, não tá falando só para você passear. A gente tá falando, um supermercado. O supermercado da principal, não precisa nem ser o centro da cidade, da principal. Às vezes é ser o dobro do preço. É mais caro do que 2 quadras para dentro. Restaurante, estacionamento, farmácia, tudo, qualquer coisa. E a gente pode falar de cidade grande quanto cidade pequena, até mesmo as cidades de Minas. O que acontece? Estruturalmente as cidades tendem, todas elas acredito que são assim, a cobrar imposto mais caro das lojas que estão no centro, forçando que essas lojas cobrem um preço mais caro. E na maioria das vezes as cidades começam a desenvolver polos ali de atividades e culturas da população um pouco mais afastados, geralmente nas cidades. A gente pode falar aí de Virgínia, de Itajubá, de Itamonte, falando de Minas, mas tem várias cidades em São Paulo, como Itu, que você sai um pouquinho do centro ali e é onde você vai encontrar as pessoas. Mas de um modo geral, Niterói, Rio, Búzios, Buenos Aires, Londres, Berlim, se você for no centro, você vai pagar mais caro. A gente tá falando só do Brasil, mas é o que ele falou, gente. Em Londres, a gente só conseguiu comer porque a gente saiu do centro. A gente só conseguiu o hostel, que a gente passou lá 2 dias, porque ele era fora do centro. Tudo que a gente conseguiu fazer em Londres
comprando comida ou se hospedando, foi fora do centro. Isso não é um bicho de 7 cabeças de entender, é muito óbvio realmente como o Anderson tá falando. E aqui vai uma dica de carioca. Quando você for a esses lugares mais deslocados do centro, vá naturalmente como uma pessoa normal que é. Porque tem muita gente que às vezes vai pro lugar assim, Desesperado. um alienígena, demonstrando que ele não é dali e chamando atenção. Olha, a gente nunca teve problema. Só que eu entro como se eu entro na Argentina como se eu fosse argentino e tudo bem. A gente só vai, a gente tá ali realmente pra conhecer, a gente quer experienciar a cultura. Então a gente se sente parte daquele lugar e a gente anda como se fosse daquele lugar. Pode ser que você acredite que é uma dica meio louca, né? Mas é como a gente tá dizendo. Vivemos, não pesquisamos. A gente não entra, a gente também não sai com ouro, com relógio caro. Não, a gente só vai. E come barato, E gostoso. come barato. Come muito. Acho que pra fazer mais ou menos uma comparação de como seria, que nem você ir num supermercado. Geralmente eles fazem aquela psicologia, né? O que tá na direção dos seus olhos geralmente é muito mais caro do que aquilo que tá fora dos seus olhos. Então você olha lá embaixo, a prateleira de baixo, a prateleira de cima, geralmente são as mais baratas. Vou dar mais um exemplo aqui em São Lourenço. A gente saindo do centro ali da rua principal, eu acho que não dá 1 quilômetro, dá uns 700 metros. Aí, é ele que colocou esse nome, tá? Não sou eu que tô colocando. Mas a gente encontrou o cachorro-quente do Neguinho. Foi. Ele batizou assim. Tem que botar, porque hoje em dia a internet tá terrível. Hoje provavelmente não tá esse preço, mas a gente tava pagando R$6 num cachorro-quente com refrigerante. É verdade, gente. E era o cachorro-quente. Tinha muito cachorro-quente de carne de panela, tinha cachorro-quente de estrogonofe, enfim, um monte de coisa. Por isso que eu falei, não era só um tradicional. cachorro-quente de salsicha. Não. Tinham várias opções pra comer, de carne desfiada, de tudo. Era assim, realmente você tinha que subir um morrão. Eu tô tirando pelo do nariz que eu beijei o gato. A gente tinha realmente que subir um morrão, mas valia a pena. E ele sabe disso, porque todo mundo queria comer lá. E mesmo assim ele não aumentou o preço. Mas fica aí a dica, não seja turista, pra gringo é mais caro. É verdade. Se mistura, gente, não tenha medo não. Seja da terra. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E um spoiler. Tem coisa nova vindo por aí para poder entreter e animar. Mas não vou falar mais.